Vamos começar o nosso vídeo assim? Alô, Josh Andy. Alô aí, Paulo Brax. Assim, ó. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. Alô, passador de pano, Mário Coelho. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. Alô, turma! Flávio Dias, garoto propaganda da SAF, maluco! Pra você também, vai. Hoje não é cara de palhaço, não. Hoje é devagar. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. É, a guitarrinha tocou, parceiro. É isso aí. Em dia de apresentação aí de Maurício Barbieri no Vascão da Gama. E Laureano hoje está de shake, está de turbante, porque somos milionários. E o seguinte, muito se esperava aí de termos apresentações aí galácticos, bonitões de cá, bonitões de lá, mas por enquanto às 18 horas aí da noite, nada ainda. E é o seguinte, torcedor do Vasco, a gente vai falar aqui, porque enquanto o Vasco não anuncia, a gente especula. E olha, o Fluminense hoje, porra, pegou um pacotão de reforços aí lá do Galo, hein? Pois é, a gente vai falar muito sobre isso. Então, meus amigos, se inscreva no canal, como diz o Mário Coelho, senta o dedo no like e, por favor, dá uma conferida nesse sininho das notificações. E vamos que vamos, galera. É o seguinte, vamos começar aqui falando sobre a coletiva aí do Paulo Brax, certo? Coletiva do Paulo Brax, hoje, muito honesta. Paulo Brax, não, o nosso Maurício Barbieri. Paulo Brax é um bunda rachada. Maurício Barbieri. Cara, foi muito, muito, muito honesto. Disse aí que o nosso planejamento está muito aquém dos nossos rivais aqui no Rio de Janeiro, que a gente está começando atrás. Cara, é um choque de realidade para essa turma aí, que não calça aí a sandália da humildade. E é o seguinte, o Barbieri pediu aí para a torcida do Vasco ter calma, né? A gente vai apoiar a Barbieri, mas tá devagar, tá quase parando aí essa situação. E o seguinte, a gente tinha expectativa hoje, porque hoje foi um dia de reapresentação, então a gente tinha uma expectativa e ainda temos até meia-noite, porque meia-noite é dia, né? Que alguns jogadores fossem aí apresentados, jogadores que a imprensa, os jornalistas já davam como certo aí no Vasco da Gama, como era o caso do Júnior Urso, Mateuzinho, Gustavo e Patrick de Luca, né? Não foram apresentados ainda no Vasco da Gama. Então, como não tem aí anúncio oficial por enquanto, né? A gente vai passar aqui a situação das especulações e atualizar a situação do Pedro Raul. Porque é o seguinte, hoje aí teve uma notícia, né? Que o Vasco estaria interessado no goleiro Neto, ex-Barcelona, lá do Bournemouth, da Inglaterra, mas é muito difícil, cara, é muita grana, tá fora do orçamento dos milionários aí, né? E o seguinte, né? A gente tomou conhecimento também sobre a situação do jogador Matheus Vina, tá? O empresário do atleta confirmou negociações. E olha o salário do Matheus Vina, 600 mil conto. Ganha mais do que o Pedro Raul. Vale isso tudo aí. É o seguinte, galera. E sobre a situação do Pedro Raul, muitas pessoas aí estão aí nos perguntando sobre essa situação. E é o seguinte, só está faltando a troca de documentações
entre o Vasco e o Caxias Rei Sol. Então, para não ficar só nas nossas palavras aqui, a gente vai colocar aqui o Jorge Nicola para poder falar e dar a informação completinha para vocês, tá? Vamos colocar aqui, ó. O Jorge Nicola já está aqui no ponto, chegando para passar tudo para vocês. E nosso canal é sem maquiagem e sem sacanagem. Vamos lá. As primeiras informações são sobre o Vasco e como é que andam as negociações com o atleta. Muitos de vocês me perguntaram durante a live do Nicola nesse domingo se o goleiro Neto, ex-Barcelona, pode virar reforço do Vasco. Entrei em contato com um dos representantes da Bertolucci Esportes, que é a agência que representa o atleta, e eu vi que a negociação é extremamente difícil, para não dizer impossível. Tudo porque o Neto se transferiu na metade do ano do Barcelona para o Bournemouth, time da Premier League. Ele é titular por lá e ganha um salário completamente incompatível com a realidade financeira do Vasco nesse momento. Os vencimentos do atleta são em algo na casa de 2 milhões e 300 mil reais por mês. O Vasco recentemente admitiu não ter conseguido contratar o Paulinho, que foi para o Atlético Mineiro, com salários e vencimentos na casa de R$1 milhão. O contrato do Neto com o Bournemouth termina na metade do ano que vem, e até lá é impossível. A partir da metade do ano, se o Neto aceitar uma redução salarial, pode pintar qualquer coisa nesse sentido. Queria te atualizar também sobre Vina. O meio atacante, que pertence ao Ceará, foi sugerido ao Vasco nos últimos dias. Antes de gravar o vídeo, eu conversei com o André Cury, que é o representante do Vina, e ele admitiu que existem conversas e que o Vina pode sim se mudar para o Vasco. Atleta que ganha 600 mil por mês não permanece em hipótese alguma no Ceará, salário completamente fora da realidade do vovô, que vai disputar a segunda divisão. O grande lance é se o Vasco vai topar. Pagar uma compensação financeira ao Ceará, com quem o Vina tem mais 2 anos de contrato, e se vai aceitar bancar esses 600 mil. Com a renovação do contrato do Nenê, anunciada ou acertada durante o fim de semana, o Nenê topou ficar mais 4 meses de contrato, para depois ver se acerta por 1 ano ou não. Acho que as chances do Vina diminuíram um pouquinho, mas a gente vai ficar de olho nessa história para contar para vocês, tá? A última sobre o Vasco. Como eu tenho contado há bastante tempo, o Pedro Raul já é reforço do Vasco, vai passar por exames médicos ao longo da segunda-feira, para quem sabe, na sequência, ser anunciado. Vasco que volta do período de férias nessa segunda-feira e vai desembolsar 10 milhões e 400 mil pelo centroavante, que fez muito sucesso com a camisa do Goiás. Bora te atualizar. É isso aí, galera. Né? O Vasco com dificuldade para poder contratar aí alguns jogadores por conta de grana, né? Somos milionários agora, o Laureano está até de cheio. Enquanto o Vasco especula, o Fluminense, que é um clube associativo, que se organizou, não precisou vender, se tornar SAF, anunciou um pacotão aí entre os jogadores. Guga, que estava especulado do Vasco, foi o Fluminense, né? Vasco perdendo jogador para o Fluminense, o milionário Vasco da Gama, de Jorge Puantes, e também o Keno, quem diria. E um monte de jogador aí bom foi oferecido para o Vasco, e o Vasco dessa forma. Então, vou encerrar a nossa live aqui, o nosso vídeo, né? Novamente homenageando essa turma aí que vendeu a SAF para Jorge Puantes, né? Que cometeu esse estelionato com o Vascão da Gama. Alô, Flávio Dias, Mário Coelho, Jorge Puantes. Alô aí, Dieguinho. Alô também aí, Paulo Brax. Joga cavaco. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. Valeu, gente. A verdade está prevalecendo. Vamos torcer para que até meia-noite aí é dia, haja reforços aí para o Vascão da Gama. Vasco neles, a verdade prevalecerá. 21h30, tamo junto aqui. Valeu? Nesse mesmo bate-canal. Valeu, aquele abraço. E tamo de shake, porque somos milionários. Valeu!